Salve, muito boa noite. Nós aqui de novo no Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília e falando de política. Você sabe que política muda a vida das pessoas, é o que define a sua casa, a escola dos seus filhos e a sua vida em geral. Hoje, especialmente, um dia quente aqui na política. O presidente Jair Bolsonaro, de novo, se debatendo ali com o Supremo Tribunal Federal. Recebeu a resposta negativa do ministro Dias Toffoli sobre o pedido de abertura de inquérito contra ninguém mais, nada menos do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, o relator, disse não. E aí o presidente foi ao Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, e a disputa continua, né? Pois é, hoje aqui no Frente a Frente nós vamos falar com o deputado federal de São Paulo pelo MDB. É o deputado Henrico Mizassi. Ele é novo na política, mas começou forte aqui nesse seu primeiro mandato. Deputado, muito boa noite, obrigado por aceitar o convite de estar aqui na Rede Vida. Eu que agradeço, Zé Maria, Denise, é um prazer estar na Rede Vida aqui no Frente a Frente. Pois é, e essa mesa só está completa com a minha parceira aqui, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria, boa noite, deputado. E é uma alegria para nós ver um deputado tão jovem e já tão dedicado ao mandato, porque a gente vê, né, Zé Maria, a gente que acompanha a política há muito tempo, é difícil ver um parlamentar já chegando, por exemplo, como coordenador da Frente Parlamentar de Saneamento, uma área importantíssima que às vezes é relegada ao segundo plano pelos administradores municipais e estaduais. Como é que está essa questão do saneamento, deputado? Há recursos orçamentários para isso, já que é um tema que é tão deixado assim de lado? A gente vê, porque especialmente em ano eleitoral, é difícil a gente ver as pessoas investirem em saneamento, as autoridades, né? Muito boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço. Bom, no tema do saneamento, a gente está numa fase de operacionalização do novo marco legal do saneamento. Essa foi a grande novidade desse mandato, né? Na verdade, foi uma revolução no setor de saneamento básico no Brasil, que foi aprovado em 2019 na Câmara, 2020 no Senado, e a Frente Parlamentar teve um papel importante na coordenação e na condução dessa aprovação. Na verdade, algumas pessoas não sabem, mas no Brasil a fotografia do saneamento básico é esta: 100 milhões de brasileiros que não têm o seu esgoto tratado e algo em torno de 33 milhões que não têm água potável encanada chegando em casa. Então, são números assustadores para uma realidade do século XXI. Esse é um problema do século XIX que nós não conseguimos resolver nem de perto adequadamente. Qual que era o grande problema? Ou melhor, ainda é o grande problema, é que para universalizar a infraestrutura de saneamento é muito caro, precisa de investimentos vultuosos, né? Estima-se que é algo em torno de 600 bilhões de reais, ou seja, R$500 bilhão para a gente conseguir universalizar a infraestrutura de saneamento. E a regulação do saneamento no Brasil era caótica. Então, quando você ia no investidor privado, você não conseguia convencer da atratividade do setor, porque havia insegurança jurídica, de maneira que era 92% estatal, público, e 8% só que era operação privada. Nada contra estatal, mas o Estado brasileiro hoje não tem capacidade de investir 500 bilhões de reais e a gente não espera que tenha pelos próximos bons anos. Então, o que a gente fez no novo Marco Legal do Saneamento foi organizar uma nova regulação, um novo conceito de regulação para o saneamento para trazer segurança jurídica para concessões e licitações e para operação privada no saneamento. Então, a gente uniformizou a regulação, as normas de referência aqui na Agência Nacional de Águas. A gente criou a figura dos blocos regionais para que os municípios se unam entre si para licitar conjuntamente e tornar economicamente viável o investimento em saneamento, né, que dê retorno para as empresas que ganharem esse e uma série de outras transformações que já estão gerando efeito. Desde a aprovação do novo marco legal, a gente teve 70 bilhões de reais captados para o setor de saneamento da iniciativa privada. E esses que já foram privatizados, por exemplo, SEDAI no Rio de Janeiro, né? Como é que está? Já estão dando resultado? Já existe um atendimento maior à população? Já estão dando resultado. Tem o caso da SEDAI no Rio de Janeiro, tem caso em Alagoas, tem caso em cidades pequenas, tem companhias estaduais, tem as empresas que já estão fortalecidas e são empresas mistas, como a Sabesp, a Sanepar no Paraná.
A grande mudança na dinâmica do saneamento é, de fato, essa criação dos blocos regionais. Porque o que acontece? No final das contas, o município muito pequenininho, ele não é economicamente viável, né? Ele não consegue gerar retorno para o investimento que é necessário para universalizar o saneamento naquela área. Só que a nossa Constituição, ela é um pouco vaga a respeito de quem é competente para regular o saneamento, mas uma decisão do início da década de 2010 disse que era o município. Então, hoje, constitucionalmente, a interpretação é que o município é o ente federado competente para regulamentar saneamento básico. Só que isso é até uma maldade com os municípios, porque uma coisa é a cidade de São Paulo, né, com 10 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes. Outra coisa é a cidade de São João do Pau-d'Alho, no interior de São Paulo, ou cidades pequeniníssimas, Brasil afora. Essas precisam entrar numa dinâmica de se agregarem, de se consorciarem com municípios para que haja uma licitação em bloco, uma licitação que faça com que seja economicamente viável e atrativo. Esse setor de saneamento, ele é envolto assim, em lendas, né? Eu li que em Paris se jogava urinóis pela janela, pelas sacadas, né? E tinham profissionais encarregados de fazer esse carregamento. Não precisa ir muito longe, aqui no Rio de Janeiro, né? No tempo do Império também é assim. Exato. E Dom Pedro foi o primeiro que chamou a atenção, né, para a transmissão de doenças através da falta de saneamento, e que o Dom Pedro queria implantar o saneamento no Brasil. E outra lenda é de que prefeito não deve fazer saneamento porque enterra investimentos, ninguém vê depois que o projeto está concluído, né? Ainda existem essas lendas, essas dificuldades? Olha, eu vou confessar, essa foi uma pergunta que me faziam muito quando estava mais presente a discussão do novo marco, se ainda subsistia esse preconceito de que saneamento não dá voto porque é obra enterrada. Não, assim, não foi a experiência que eu tive. Eu acho que uma grande evolução foi a proibição de pavimentar ruas sem saneamento. Exato, essa foi um grande avanço. Evolução. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, quando estava discutindo o novo marco do saneamento, eu andava por São Paulo, pelo estado de São Paulo, não tinha uma cidade que eu fosse que não me perguntavam do saneamento, não me perguntavam das novidades. Então, eu vi na classe política, inclusive, um aumento na consciência da importância e da centralidade do tema. E até há porque, muitas... pois não. Até porque o saneamento, perdão, é um setor muito... ele integra muitas áreas da vida, porque o saneamento é meio ambiente, um dos maiores problemas ambientais do Brasil é falta de saneamento básico, tanto que a gente vê o que está acontecendo no Rio Pinheiros, em São Paulo, não tem mágica ali, foram feitas milhares e milhares de ligações de esgoto, agora o rio está se despoluindo, não tem mágica, é saneamento, é saúde, um estudo da OMS que é clássico nesse assunto, que comprova que a cada dólar investido em saneamento básico, o Estado economiza 4 em saúde. Em atendimento. Porque, claro, você previne uma série de doenças de veiculação hídrica que são até hoje causa de morte no Brasil. E não é pouca gente, não. Tem bastante gente morrendo no Brasil ainda hoje de diarreia, de doenças típicas de veiculação hídrica. Especialmente no Nordeste, especialmente né? no Agora, Nordeste. já existe uma consciência dos parlamentares de destinar suas emendas individuais. Olha, o deputado aí que está nos assistindo, ou o vereador, enfim, como é que fica essa questão das emendas individuais para esse setor que é tão importante? Há uma atenção ou é aquilo que o Zé Maria lembrou muito bem, que eles não querem mostrar porque é obra que fica enterrada, né? Sabe por que não há tanto atenção ainda? Porque as obras de saneamento, elas são muito caras. Então, o deputado, ele tem emendas individuais no valor de 16, agora corrigiu, né? 16, 17 milhões de reais por ano. E uma obra grande de saneamento, você vai ter que consumir todas as suas emendas, todo o teu valor numa obra dessa. Mas e as emendas de relator, que é aquela dinheirama toda que está ficando pulverizada aí pelo país afora? Exatamente. Não pode ser destinada para isso? Haver um contrato ali na Câmara, um pacto entre as excelências para fazer essas obras tão importantes, destinar essas emendas de relator para os grandes projetos nacionais? Exatamente. O problema das emendas de relator, no final das contas, é justamente que pulverizam a destinação dos recursos orçamentários que são discricionários, né? Porque a gente não pode esquecer que 92%
do orçamento no Brasil é constitucionalmente vinculado. Ô, deputado, eu fico curioso, um leque muito grande de atuação no Congresso Nacional, né, e os deputados procuram ali por onde andam no Congresso e na legislação. Por que o senhor interessou por esse assunto desta forma? De saneamento básico? De saneamento básico. Na verdade, foi algo que eu não tinha consciência da gravidade até ser eleito. Quando eu fui eleito, eu conversei com um amigo que foi secretário de Estado do Meio Ambiente em São Paulo, Maurício Brusadin, foi secretário na época do Geraldo Alckmin, e ele me falou, olha, Henrique, tem um tema aqui que o pessoal não está prestando muita atenção, que é gravíssimo, e me deu um briefing. Aquilo me chocou profundamente, foi entre ser eleito e assumir. E eu fui ver que não tinha uma frente parlamentar do saneamento. Tem frente parlamentar para tudo, vocês sabem. Às vezes tem várias sobre o mesmo tema. Tem frente parlamentar para recapear a rodovia não sei das quantas no Rio Grande do Sul, e não tinha uma frente parlamentar para a defesa do saneamento básico. Então, essa foi uma das primeiras ações que eu tomei por causa dessa conscientização que me fizeram Eu criei a Frente Parlamentar em abril de 2019 e a gente se dedicou basicamente o primeiro ano de mandato inteiro ao tema do saneamento. Mas por que alguém vai da iniciativa privada investir em saneamento? Eu acompanhei o processo, é só para explicar por que alguém aplicaria dinheiro privado em saneamento básico. Porque dá dinheiro. Se fizer um projeto bem feito, dá dinheiro. Todo mundo consome água. Cidade pequena, grande. Claro, cidade pequena é o que eu disse. Às vezes, se você faz o saneamento só numa cidadezinha pequena, o investimento que você vai ter para universalizar o sistema ou para ampliar o sistema, o retorno não recompensa. Por isso que se faz o pacote. Por isso que faz o combinado. Inclusive, você faz um combinado entre, uma expressão até um pouco pejorativa, entre o filé e o osso, né? Você pega o osso... A telefonia também foi assim. Exatamente. Né? Agora, hoje, por exemplo, vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje, por exemplo, a Câmara aprovou o texto básico do homeschooling, a escola em casa. Como é que vai ser isso, deputado? Porque houve ali uma grande polêmica em torno desse assunto. A deputada Tabata Amaral, inclusive, levantou que há casos aí de violência doméstica, né, e que há um risco para essas crianças que às vezes é a escola que consegue detectar quando a criança tem um problema. Como é que vai ser a regulamentação desse homeschooling? Como é que vai ser isso? O texto aprovado hoje, ele diz o seguinte, que os pais que optarem pela educação domiciliar, eles vão ter que seguir uma série de critérios. E a principal preocupação é com relação ao acompanhamento dessas crianças para evitar qualquer tipo eu gosto de dizer de fraude ao homeschooling, né? Porque essa é a preocupação, que a pessoa diga que está fazendo homeschooling, mas no final das contas não está colocando a criança ou para trabalhar, ou tendo um caso de abuso mais grave ainda, ou simplesmente sendo negligente, cometendo crime de abandono intelectual. Então, quais são os remédios para coibir esse tipo de abuso? É matricular a criança que faz homeschooling numa escola. Então, tem essa exigência, não é que a criança vai ter ficar... que estar matriculada numa escola e fazer prova. Ela não precisa fazer todas as provas, mas o texto aprovado hoje prevê uma prova anual, tá? E, além de atividades pedagógicas na escola e além de um relatório de atividades que os pais se comprometem a enviar para a escola periodicamente. Mensal? Perdão? Eu acho que é trimestral o relatório das atividades. Porque, veja, isso é uma discussão que eu acabei me aprofundando um pouco, porque muita gente acha que o homeschooling... E ainda existem algumas emendas, né? Não, tem destaque amanhã. Muita gente acha que o homeschooling é você replicar o que é dado na escola em casa. E, na verdade, quando você conversa com as famílias que optam por fazer o ensino domiciliar, você vê que na verdade, vamos dizer, um método pedagógico um pouco diferente para personalizar e a ideia é que vai até além da escola, né? Que vá além e que você calibre de acordo com o interesse, com a capacidade do teu filho, porque muitas vezes você tem um filho que é extremamente curioso em história, em ciências, mas em matemática ele tem dificuldade. O ensino domiciliar permite que você personalize ao máximo esse ensino e solte um pouquinho a rédea do teu filho para aprofundar em história, para ler mais livros, para dedicar mais tempo a isso, seguir a curiosidade. Dedicar ao talento da criança, né? Você se lembra do debate sobre nômades? Circenses ou ciganos? Como é que seria?
sobre essa escola? Sobre no homeschooling, Sim. não tem nada referente especificamente a eles. Eles teriam que entrar nessa regulação geral mesmo. Nessa regulação. Só que aí eu não sei como é que faria para eles andando a nômades, matrícula da né? escola, né? Eu acho que isso ficou de fora. Mas é um assunto bom mesmo? O senhor acha que isso é um projeto interessante, bom? Eu acho, eu votei favoravelmente pelo seguinte. O senhor praticaria com seus filhos? Eu não praticaria com meus filhos, mas eu não acho que a gente deva proibir aqueles que querem ter uma maior, vamos dizer, um maior protagonismo na educação formal dos seus filhos. Eu acho que um pai que será queira uma exceção, fazer... né? É claro, mas é uma exceção. Não vai ser a regra geral. Não, não vai ser a regra. E mais, isso não pode ser apresentado como uma solução para os problemas educacionais do Brasil, porque não é. Não é para ser. Isso é para, hoje, estima-se que são 11 ou 15 mil famílias que fazem. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Mas é uma questão seguinte, eu não acho que deva ser proibido os pais que querem organizar a sua vida para ter um maior protagonismo na educação formal dos seus filhos, eles devem ser auxiliados. Agora vai ter número de horas cobradas desses alunos, vai ter uma cobrança também, uma fiscalização para saber se, olha, está acompanhando mesmo. Se tiver, porque, por exemplo, às vezes um pai, uma mãe não vai ter ali uma formação que permita dar ao filho todas as matérias, Claro. né? E como é que vai fazer? Aí eles vão poder contratar uma professora particular? Como é que vai funcionar? Não, você pode contratar preceptora, assim, a nomenclatura que o projeto adotou é um preceptor ou preceptores. Você tem as provas da escola, você tem atividades pedagógicas que você faz na própria instituição de ensino que você matriculou teu filho. Você tem o acompanhamento do conselho tutelar e de outros órgãos competentes a nível de estado e de município. Então, você tem um acompanhamento, mas não tem uma exigência de carga horária no projeto aprovado. Tem uma exigência de conteúdos a serem dados a certos períodos. Então, você tem que acompanhar os ciclos da BNCC. A origem dessa lei? Por que ela... Não, a lei, o projeto de lei aprovado hoje é de 2012, né? De 2012. É um debate antigo. Então, é um debate antigo, é um debate que tem mundo afora, né? Tem países que isso é uma prática um pouco mais reconhecida, institucionalizada. No momento que o senhor fala que pode contratar uma preceptora ou um preceptor, a gente entende que vai ser uma coisa para quem tem recursos, né? Vai ser uma coisa para quem é gente rica. Então, no caso, ou classe média alta. É isso mesmo? Porque a população de baixa renda não vai ter como fazer esse atendimento à criança em casa. A não ser né? que Mais seja difícil. filho de professor. Mas veja, tem que entender muito bem qual que é o objetivo de aprovar o homeschooling. Não, pelo menos para mim, não sei se alguém pensa diferente, pode até pensar. Não é uma questão, a gente não está olhando ao aprovar o homeschooling em solucionar problemas educacionais e estruturais do país. Como é que a gente vai fazer com que a escola pública seja melhor? Como é que a gente vai fazer que as crianças sejam mais bem alfabetizadas Brasilzão afora? Não, é uma questão pontual. Existem algumas milhares de famílias que optam por isso. O Estado deve permitir ou deve proibir e considerá-las infratoras ou até mesmo criminosas? O homeschooling é isso, não. Sem dar espaço, né, para essas crianças no futuro. Exatamente. Então, o homeschooling pontualmente é o seguinte, as famílias que quiserem e tiverem condições para isso, eu não sei te afirmar se é só gente rica que vai poder fazer. Eu acho que pessoas com maior condição social vão ter muito mais facilidade para fazer, mas eu vejo que uma família de classe média ou classe média baixa consiga se organizar de alguma maneira para fazê-lo. A questão do homeschooling é essa. A pergunta é, elas devem ter esse direito, essa liberdade, se assim o quiserem? Eu acho que sim, mas sem a ilusão de que isso é trabalhar um problema estrutural da educação no Brasil. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui com a gente na Rede Vida, no Frente a Frente, que nós voltamos em 2 minutinhos com o deputado Henrico Mizasi, do MDB de São Paulo. Não sai daí não, porque ainda tem muito assunto pela frente.